padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra do exército. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Congregados ao redor da amada Mãe Maria, nossos corações se abram para acolher a Palavra Santa de Deus como lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu quero lembrar aqui um bispo chamado Epifânio Latino, ao fazer interpretação dos evangelhos, comenta, vale a pena guardar no coração como advertência e interpelação. Ele comenta: na casa edificada sobre a rocha, que tempestade alguma pode abalar, o Senhor quis mostrar-nos a sólida fé em Cristo que nenhuma tentação do demônio consegue sacudir. Resistindo-lhe com as armas espirituais, depois de tê-lo vencido, mereceremos receber a coroa. A casa é, portanto, a Santa Igreja, ou também a nossa fé, alicerçada sobre o nome de Cristo, conforme o próprio Senhor disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Por isso, irmãos e irmãs, enquanto é tempo de construir, alicercemos em Cristo a nossa fé e enriqueçamo-nos com obras santas. Assim, quando vier a tempestade, isto é, o inimigo oculto, ao invés de derrubar-nos, seja ele derrubado. E agora, vigiemos, trabalhemos diligentemente, afadiguemo-nos, a fim de que, pelo auxílio de Cristo, possamos superar as dificuldades e conseguir a felicidade eterna. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amado irmão, amada irmã, este capítulo 7 do Sermão da Montanha no Evangelho de Mateus é para nós uma preciosidade. Não basta dizer Senhor, Senhor, para garantir a entrada no reino dos céus. Importa praticar a vontade do Pai que está nos céus, recomenda o Senhor. Não basta, sem se fazer e se cumprir a vontade de Deus, pensar que os muitos afazeres ou as muitas coisas realizadas garantam de fato a vida eterna. O Senhor diz: vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, em teu nome expulsamos demônios e não foi em teu nome que fizemos milagres? O Senhor dirá: jamais vos conheci. O Senhor reconhece quem faz a vontade de Deus. Ele é o Filho amado de Deus Pai. Vive para realizar a vontade de Deus, porque é na vontade de Deus que está a nossa paz. É na medida em que cumprimos a vontade de Deus que nós encontramos o caminho. Por isso, quem ouve as palavras do Senhor e as põe em prática é prudente. Sua casa estará construída sobre a rocha, porque a vontade de Deus é a nossa paz, é o nosso caminho, é a nossa direção. Casa sobre a rocha, construída, portanto, sobre a vontade de Deus, suporta a chuva que vem, as enchentes, os ventos, e ela não cai, porque está construída sobre a rocha. Isto é, sobre a verdade, sobre Cristo, sobre o bem, sobre o amor, exigindo de cada um de nós uma conduta
que revele naquilo que a gente fala, faz e como a gente é, transparência, verdade e amor. Mas quem ouve estas palavras, diz o Senhor, e nas põe em prática, é sem juízo. Sua casa está construída sobre areia, não vai resistir à chuva, virão os ventos e as enchentes e a casa vai cair e sua ruína será completa. Admiradas as multidões com estes ensinamentos se abriam, porque de fato ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Ensinar como quem tem autoridade significa ensinar assentado sobre a verdade e sobre o bem. Não apenas fala da boca para fora, mas de verdade vive na sua conduta aquilo que fala. Esse é o caminho novo que nós precisamos. São Gregório de Nissa, por isso, diz: o que costuma acontecer a quem do alto de um monte olha para o vasto mar lá embaixo, isto mesmo se dá com o espírito de cada um de nós quando nós escutamos as recomendações da palavra de Deus. Dessa altura, se pode olhar para a inexplicável profundidade da distância, como somos chamados a compreender a profundidade da palavra de Deus. Deus, na sua palavra, se oferece a visão daqueles que têm o coração purificado. Deus ninguém jamais viu, diz São João. Confirma isso Paulo. A quem homem algum vê, nem pode ver. Ver a Deus é gozar a vida eterna. Portanto, se a mão do Verbo se estender para nós, que vacilamos no abismo de nossas dificuldades, colocando-nos em outra perspectiva, perderemos o medo. Estaremos assentados sobre ele, Cristo, a verdade, o caminho e a vida. Seja assim a nossa experiência de todo dia, para que a nossa vida seja construída na verdade, autenticamente. Supliquemos esta graça, porque é graça de Deus caminhar assentados sobre Cristo, nosso alicerce. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém.